Hoje, em 9 minutos, a gente dá continuidade à entrevista com a terapeuta Bernadette Menezes a respeito de balanceamento muscular enquanto caminho de autoconhecimento, né, Bernadette? Isso. Enquanto via de autoconhecimento. Eu vejo, Eustáquio, que as pessoas conseguem, pessoas que estão perdidas, por exemplo, que não conseguem fazer uma escolha profissional, nós conseguimos detectar onde está o bloqueio, onde está a emoção, em que ponto foi, nós chegamos até esse ponto e aí acontece a desativação. Nós estávamos falando sobre doença e eu não concluí. O que aconteceu nesses anos em que eu pude ver a doença como algo altamente positivo? A doença, para mim, hoje, ela não é uma coisa que vem para te atormentar, que vem porque você merece, que você tem que passar por aquela situação. Sim, acredito que tudo que acontece, a gente tem que passar por aquilo. Mas como você vai passar por aquilo? A doença vem, Eustáquio, no momento em que nós estamos acomodados ou que nós estamos agindo de uma forma incorreta, de uma maneira em que o nosso eu, a nossa alma, não está satisfeito com tudo que nós estamos fazendo. Ou que você está num processo trabalhando demais, não tendo tempo para a família. Então, o que acontece nesses dois momentos que são antagônicos que eu falei? Um em que você está acomodado e outro em que você está trabalhando em excesso e que nesse momento acontece a doença. A doença vem como uma ruptura no seu estilo de vida. Porque é necessário que você mude. O que acontece quando uma doença se estabelece, quando você está paralisado, acomodado numa determinada situação? Você é obrigado a sair daquela situação e se mexer. A vida é movimento. Quando você está agitado demais, trabalhando em excesso, não tendo tempo para você e para sua família, e se estabelece uma doença, a doença vem para fazer com que você pare e você olhe mais para você e você olhe mais para sua família. Então, nesse estágio, eu vejo que a doença é um bem. Ela faz com que você pare, se escute e olhe o que está acontecendo dentro e não mais fora. Porque você sabe que nós, há muito tempo, nós estamos percebendo isso. Ninguém mais olha para dentro. Todo mundo está acostumado de olhar para fora. E pessoas até que me procuram e que falam assim, não, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença no meu corpo. Eu durmo bem, eu como bem, eu não tenho dor, eu não reclamo de nada, está tudo ótimo. Segundo a psicanálise, isso é mais perigoso. Por quê? Ela não está tendo que confrontar com nada. Ela não está olhando para si mesmo. Então, ela está passando pela vida, como a gente diz, sem viver. Porque quando nós temos as nossas dificuldades, é natural que essa dificuldade, quando nós não temos condições de lidar com ela, que a gente procura um profissional. Né? Quando nós não procuramos, a doença se rompe. Mas ela vem como uma ajuda, porque, como eu já disse, os outros corpos já tinham avisado, mas nós não somos capazes de perceber. Quando se manifesta no corpo físico, está no último estágio de expressão. Agora eu te pergunto o seguinte, Bernadette, é a consciência do sentimento ou da emoção negativa, o ressentimento, o rancor, a tristeza, o medo, é a consciência desse sentimento que promove a cura? A partir do momento que a pessoa tem consciência, ela já começa a operar a cura? Ou existe uma abordagem para trabalhar esse sentimento? Como é que funciona isso? Existe uma abordagem, sim, para trabalhar esse sentimento. Né? Uma ressignificação, alguma coisa assim? Sim, sim. E existe, quando você começa a trabalhar um determinado sentimento, primeiro, a pessoa pode ter consciência daquilo, mas ela não tem a mínima condição de saber como lidar com aquela situação, com aquele sentimento que ficou lá atrás. Sim. E que ela continua trazendo para o presente dela. Então, nós vamos até a idade que aconteceu
e trabalhamos isso. Nós desativamos da memória dela esse caso, essa história. Eustáquio, a gente fala que no nosso trabalho é como se você pegasse um jornal e na primeira página estaria estampado o que aconteceu com você, seja o que for. Você, toda vez que pega aquele jornal, você entra em conflito e entra em desespero. Esse jornal, simbolicamente, ele está representado como alguma coisa aqui dentro que já tem um alarme. Toda vez que você vive algum tipo de situação que provoca o sentimento que está lá guardado, o alarme dispara. O nosso papel é fazer com que você olhe para esse jornal e você olhe como se você estivesse vendo uma reportagem de outra pessoa, porque o sentimento em relação àquilo não existe. Você não apaga uma história, mas você desmancha a reação, o sentimento em relação àquilo. A gente está sabendo que o nosso corpo acaba espelhando a nossa alma, ou as nossas emoções, né? Isso. De uma maneira mais, digamos, poética e metafórica. Agora, existe um procedimento, você consulta o corpo responde e fala de emoções que estão mal resolvidas e que estão travando a pessoa. Existe um método de aferir, de conferir a consistência das respostas? Sim. Existe? Porque não é nem conferir, Eustáquio. Antes de começar o balanceamento, nós temos que testar os músculos e deixá-los, ele na sua capacidade total de responder essas perguntas. Por quê? No primeiro momento, quando se faz o teste muscular para ver se o músculo está ligado ou desligado, ele também vai me dar uma resposta muito igual ao sim ou não para qualquer emoção que eu perguntar ou para qualquer coisa que eu for trabalhar dentro, lá com o meu cliente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é testar esses músculos, que são os músculos prioritários para se trabalhar, e dentre esses músculos, existem 2 músculos que são essenciais para que a pessoa esteja preparada para começar um balanceamento. Esse músculo é o músculo que tem ligação com o cérebro, e é um músculo que tem uma ligação com a coluna. Quando nós percebemos esses 2 músculos desligados, eu também já sei alguma coisa sobre o meu cliente. Primeiro, se o músculo do cérebro está desligado, ele tem algumas emoções que ele não está conseguindo lidar bem. E a emoção principal, e o aspecto principal disso, é que ele está com excesso de pensamentos. Porque esse músculo está ligado ao cérebro. Se eu sei que o músculo também que está ligado à coluna está desligado, eu já sei que ele, estruturalmente, falando energeticamente, ele está desestruturado. Então, eu vou começar por aí. E quando eu religo esses músculos e eles estão na sua capacidade em 100%, eu não tenho mais dúvida do que a resposta muscular vai me dar. Eu já começo a trabalhar em cima de um sim e de um não, porque o músculo não fala, ele só responde. Quando você falou daquela abordagem de algoritmo, é isso, na verdade, né? Sim, então dentro do sim vai buscando novas respostas? Não. O algoritmo, na verdade, é do TFT, que é uma abordagem diferente, onde você trabalha em cima dos pontos de acupuntura. Você trabalha fazendo uma tapotagem nos pontos de acupuntura. Quando você já descobriu a emoção negativa, você trabalha com a emoção negativa e a pessoa até pergunta: poxa, mas você vai repetir a emoção negativa? Isso não vai reafirmar o que está... Não. Quando você fala, repete a emoção negativa, tapotando em cima dos pontos de acupuntura, você está, na verdade, fazendo um retrospecto. Começa a vir como se fosse filmezinhos de vídeo, lembranças em relação àquilo que você está falando. E automaticamente o processo vai sendo desmanchado. Agora, Bernadette, você mencionou inclusive os pontos de colagem com a medicina chinesa, algumas noções. A gente sabe que na medicina chinesa se trabalha muito com essa visão, essa íntima associação da emoção com o corpo e com órgãos do corpo. No caso, você considera quais as relações, quais os vínculos que você identifica das emoções com os respectivos órgãos do corpo? Existem alguns. Por exemplo,
Nós temos hoje a certeza é uma palavra, nós achamos, conseguimos, estamos acreditando Sim. que o grande problema hoje do ser humano é o plexo solar. No plexo solar, você encontra o estômago. O estômago, você hoje encontra pessoas, a maioria, eu vou dizer a você, dos meus clientes, eu diria a você, 70% tem problemas no estômago. Você pode olhar ao seu redor, dos seus amigos, todos têm alguma dificuldade com o estômago. Por quê? Isso nos remete, tanto o estômago como o intestino, ele nos remete à infância. Simbolicamente, eles são representados com emoções que estão ligadas ao estômago. A nutrição, que está ligada ao estômago, a emoção que está ligada a ela é você ter uma dependência ainda em relação à sua mãe, ao quanto você foi amado. Então, isso provoca dores e sensações no estômago a partir do momento em que você vive uma situação em que te remete esse passado. Então, esses dois órgãos têm toda uma simbologia ligada à sua infância, aquilo que está na mente infantil ainda. Então, você se comporta em determinados momentos como se ainda fosse a criança. E quando você lida com essa situação, você está voltando ao estado de querer ser nutrido. E no intestino, e as emoções relativas ao estômago? É dificuldade, principalmente, de assimilar o que é novo. Dificuldade de lidar com uma situação que acabou de surgir. As pessoas que têm dores no estômago têm uma ligação com isso e com muito controle. E o intestino acontece da mesma forma, porque o intestino, ou você tem o intestino preso, que é você que está querendo se agarrar ainda a coisas antigas, você tem dificuldade com dinheiro, você controla o dinheiro, você tem dificuldade em gastar, em como usar o dinheiro. E quando você tem diarreia, por exemplo, com frequência, você tem muito medo e você não consegue lidar com seus medos. Bernadette, foi muito bom ter estado com você esses 2 dias, esclarecendo para nós alguns pontos, né? Nada substitui uma consulta, nada que substitua uma sessão. Uhum. Mas, de qualquer maneira, permite a gente entender, racionalizar um pouco essa beleza dessa abordagem que permite que o nosso corpo fale, né? O nosso corpo fale pela gente. Muito grato pela sua presença aqui esses 2 dias. Eu agradeço, Eustáquio. E eu quero terminar aqui resumindo que o balanceamento consiste em apresentar você a você mesmo, de uma ótica nova, identificando onde você se encontra emocionalmente agora e onde você gostaria de estar. Então, esse é o resumo do balanceamento. Onde é que você gostaria de estar e por que a negação? Por que não está lá? Show. Em 9 minutos, a presença dela, Bernadette Menezes, terapeuta especialista em balanceamento muscular, uma técnica que, como vocês viram ao longo desses 2 dias, permite que a gente consulte o nosso próprio corpo a respeito daquilo que ele guarda e a gente não percebe. Até já.